Hello and welcome to another video. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, espero que todo mundo esteja paz. Mais um dia, mais um videozinho maneiro. Obrigado a todo mundo que comenta, todo mundo que participa, todo mundo que assiste. Fiquei muito feliz. Eu volto a dizer, cara, 50... Não, pelo menos quando eu tô gravando esse vídeo. 50 views aí no vídeo do Jung, cara, porra. O YouTube é filha da puta pra computar view. Então, assim, se bateu 50 views, pelo menos alguma coisa vocês viram. Então, muito obrigado a todo mundo que deu uma força, velho. Vocês são foda. Então, vocês motivam a pensar assim, pô, tô com um tema foda, vou falar. Aí eu falo, foda-se, quem liga? Depois eu penso assim, cara, não tem nada a ver com quem liga. Quem liga, pô, 2, 3 pessoas ligando já é muito foda, muito diferente do que eu vejo no meu cotidiano. Enquanto que, ao mesmo tempo, eu aprendo muita coisa enquanto eu falo, né? Entendeu? Aquele final do vídeo do Jung ali, pô, foi uma catarse tanto, né? Eu tive que repensar muita coisa da minha vida naquele final do vídeo. Quem viu, viu, né? Quem viu, não assista, você vai entender, entendeu? Foi muito foda. Enfim, vamos que vamos. Esse título aqui é muito bom, né? Entendeu? É bem direto ao ponto, sabe? Não tem muito mistério. Criança não tem muito critério quando ela vai fazer arte, né? Criança dança qualquer coisa, criança pinta qualquer coisa, faz música de qualquer jeito. Criança faz teatro, né? Na maior tranquilidade da face da terra, entendeu? Ela não fica cheia de dedo pra, porra, tipo assim, ela não fica tipo, será que isso aqui tá bonito? Será que isso aqui tá não sei o que e tal? Aí o folk horror lifestyle. Os galos cantando, caralho. Enfim, a criança não tem essas neuroses que a gente tem como adulto, não, entendeu? Ela não fica preocupada, ela não fica... Será que tá bonito? Será que não tá? Entendeu? Será que essa dança aqui é... Porra... Será que eu posso ir pro Teatro Bolshoi dançando desse jeito? Porra... Ela não tá nem aí pra isso. Ela faz teatro, né? Vamos brincar de casinha, tá ligado? Se você tiver bêbado com seus amigos e falar assim, vamos fazer um teatro aqui, vamos fazer uma cena, você é fulano, vocês... Nego, não tem coragem, velho. Entendeu? Assim, às vezes eu penso que se eu tivesse criança, ou se eu tivesse entre crianças, e elas puxassem uma brincadeira dessa, eu ia falar assim, meu Deus, isso aqui é tão mais divertido do que tá entre adultos. Porque é diferente, né? Enfim. Tipo, jogar bola com criança, brincar de pique-esconde com criança, tipo assim, é muito mais divertido, entendeu? Você se sente muito mais vivo do que, sei lá, falando da última fofoca que ninguém tem, ou falando mal dos outros que não estão presentes. Falando mal dos outros que não estão presentes, coisas que você não falaria na cara deles. Porque se você falaria na cara deles, aí você pode falar. Mas aí você falaria pouco, e não, porra, uma noite inteira. Enfim. Aí vem essa parada, né? Desenhe como uma criança. Né? Faça arte como uma criança. É diferente, é mais interessante. E pintar especialmente, porque acho isso é muito frequente, né? Não sei se por causa da nossa cultura, porque, enfim, papel e lápis são acessíveis. Então as crianças pintam, né? Desenham com o dedo, com caneta, com lápis, com caralho, aí pinta na parede. Mas parece que a pintura é algo muito frequente na história, né? Enfim, talvez seja fácil de deixar lembrança, né? Ou então seja fácil de fazer, tal qual a dança, essas paradas. Então, talvez seja isso, talvez seja outra coisa, enfim, não sei dizer por que a pintura é tão frequente, por que a pintura é tão impactante, né, na história humana, mas ela está presente, isso aí é fato, isso aí não tem como negar, não. Então, ao mesmo tempo, né, assim, pô, tem psicólogo que pega só desenho de criança, todo mundo sabe disso, né? É psicólogo que pega desenho de criança pra, né, enfim, só pra analisar, né? Falar como é que a criança fez tal coisa, como é que fez tal outra coisa, enfim, e analisa. Tem análise só de desenho de criança pra avaliar o estado psicológico de criança, né? Quando ela não consegue se expressar, né? O que é muito engraçado, né? Porque presume que adulto sabe se expressar. Presume que o ser humano sabe se expressar. Porque, querendo ou não, não é nem um problema com o ser humano, né? Assim, quem sabe se expressar, né? Enfim, quem sabe o que está sentindo, né? Tem como saber? Precisa saber, né? Enfim, o que tem que... Né? Enfim, tem um... É muito engraçado, né? Como é que a gente consegue errar, não importa o que a gente faça, né? Porque, assim, tem gente que não tem vida interior. Aí tem quem tem vida interior. Só que aí quem tem vida interior tem quem acha que é, tipo assim, é uma matemática da vida interior. Aí você tem que pensar do modo super lógico. Aí você pensa, não, tem que ser no modo ilógico. Aí os caras sistematizam o modo ilógico. Você fala, caralho, cara. É um beco sem saída em cima, é um círculo mesmo, um labirinto mesmo, cara. Aí você acha que você fugiu de uma encruzilhada, você cai em outra. Cacete, é complicadíssimo. Porque aí passa aquela coisa, não, temos que nos expressar. Aí começa o frenesi para se expressar. Todo mundo que já tentou se individuar
já caiu nessas armadilhas da razão aí várias e várias vezes. É muito difícil. Mas como eu falei no vídeo dos deuses, assim, quem genuinamente não quer se enganar consegue chegar em algum lugar. Isso aí é fato, cara. É um processo inconsciente mesmo que te leva em algum momento da tua vida em algum lugar. Essa é uma satisfação muito boa da vida. Quem procurar com alma uma vida com significado vai achar. Mesmo que nem consiga dizer isso. Não vai chegar a dizer assim, eu vivo uma vida com significado. Não vai conseguir pôr isso em palavras. Mas vai ter uma vida que vai falar, porra, essa vida foi interessante. Enfim, pulando aí do apêndice da questão, né, da autoexpressão, etc. E voltando para a questão da pintura. É muito importante que a gente recupere um pouco disso que as crianças têm. Essa, não sei dizer qual é a palavra adequada para expressar isso, talvez qual é a palavra? Um desinteresse? Não, é um desdém de alguma forma, não é ingenuidade a palavra que eu estou querendo dizer, mas elas não ligam. Sabe, tá bonito, tá feio, a criança não liga. Mas ela pega e desenha alguma coisa. Eu acho que muitas vezes você chega, aí chamam de crise de meia-idade, né? Porque o adulto quer, enfim, viver alguma vida decente, que não a dele, né? Você nunca sabe. Às vezes é crise de meia-idade, às vezes é só, enfim, uma busca por liberdade, por expressão, né? Genuína. Uma fase da vida no qual ele já viveu algumas coisas e percebeu que, enfim, o que venderam para ele, que também, não só porque é uma indústria, mas porque, enfim, são costumes, né? Ele não se adequa a ele. Tem muita gente que não vai ter esses questionamentos porque, enfim, não tem a personalidade para isso. E qual é o problema? Né? Enfim, ninguém, né? O excepcional não tem que ser a norma, né? Mas quem é excepcional tem que se reconhecer assim, senão vai sofrer. Então, nesse sentido aí, ele pensa que ele busca uma forma de se expressar e tal, aí ele faz, sei lá, um curso de desenho super elaborado, desenho realista, né? E ele vê que é bem difícil, bem complicado, ou então ele entra num curso de música e aprende uma teoria musical pesadíssima, cheio de nonas, sétimas e... Sétimas não, né? Sétimas são até simples, mas sextas e nonas e 12ª. Ou então, enfim, qualquer outro tipo de coisa, né? O teatro, ele tem que ser, sei lá, o próximo George Clooney em uma semana, senão ele não é um bom ator. E aí ele se frustra e desiste. Quando na realidade bastava o espírito da criança, né? É o comecinho do Zaratustra. A única parte que dá para entender do Zaratustra é essa primeira parte, onde ele fala que, enfim, o último estágio do sábio é ser como criança, né? Enfim, que tenta e erra e simplesmente faz e não tá nem aí. Porque não liga. Não liga. Então, qual seria a ideia? Desenhar como uma criança. E não se importar de alguma forma. E, bonito ou feio, expressar-se. Pôr alguma coisa pra fora. Seja lá o que for. Você também não precisa saber o que é, entendeu? E eu posso falar porque eu fiz isso recentemente. Enfim, eu tive um sonho no qual eu visualizava uma imagem. Eu vi uma imagem bem típica das imagens pré-históricas. Eu sei mais ou menos o que ela significava, né? Mas não tinha nada a ver com o desenho. Isso durante o sonho. Acordei, fiquei com essa imagem na cabeça por anos. Acho que uns 2, 3 anos. E recentemente fiz um livro de poesia, chamado Máscaras Sexuais, no qual eu usei isso como capa. Eu desenhei, eu mesmo, fui lá na mão, fiz um desenho, né? Como se fosse um boneco de palito, bem primitivo, vamos dizer assim, bem paleolítico, neolítico, quem sabe. E fiz. Coloquei como capa, tirei foto, coloquei no Word e foi isso. Depois fiz outro, ainda não terminei de, digamos assim, publicar, né? Mas fiz o PDF também e fiz um círculo, né, para significar o que eu imaginava dele. Apelidei de Círculos Infinitos. E fiz, né, desenhei. Fiz também várias ilustrações para os dois livretos, né, vamos dizer assim, são bem pequenininhos, só tem 26 páginas de poesia. Fiz umas ilustrações e enfim, me vinham imagens na cabeça, eu desenhava da forma como eu conseguia, eu tinha o mínimo de habilidade. Mas eu fazia questão não de terminar rápido, mas de fazer o que desse, né? Enfim, tentar fazer um rosto. Ah, perfeito? Não, mas tentei fazer um rosto. Tentei fazer uma mão, tentei fazer uma paisagem, tentei fazer. Ficou lindo? Não, mas ficou legalzinho. Me expressei, seja lá o que eu queria me expressar. Então,
para algumas pessoas que, quem sabe, têm um senso de desenho muito mais aflorado que em mim, talvez, isso flua de uma forma impressionante, né? Por exemplo, como é escrever poesia, né? Se eu tivesse muito preocupado em escrever poesia com super métrica, uma versificação perfeita, estrofes magníficas, ou então com um super significado por trás, enigmático, o que ia acontecer é que eu ia escrever algumas poesias assim bem forçadas, bem, vamos dizer assim, natimortas, né? Elas iam nascer e morrer logo em seguida, porque elas não iam ter alma. Elas não iam ter vida. Enquanto que eu escrevo simplesmente por paixão, no qual eu vou escrevendo num frenesi que parece que faz sentido, em versos que eu imagino sendo falados e estrofes que parecem quebras, de fato, nos assuntos. E eu termino e digo, uou, o que foi isso? Né? Parece que alguém pegou minha mão e escreveu isso. É porque é uma verdade secreta do universo? Não, porque eu escrevi com paixão e não com lógica. É só isso. E aí o que guia a paixão no corpo, não sei. Quais movimentos a paixão, como é que eu vou dizer assim, obriga, eu não sei quais são. Mas que tornam tudo muito diferente. Então, eu acho que... Então, não... E também, voltando ao mesmo assunto da limitação de domínio, né, que foi mencionado no vídeo do Jung, né, caso você não saiba, dê um pulo lá. Não se aplica só a desenho, como eu falei, se aplica a escrita, talvez a atuação. Algumas pessoas são atores de berço, né? Mas não põe pra fora. E assim, todo respeito a quem é, tem até um amigo que é, talvez se ele ouvir esse vídeo, ele sabe que é dele que eu tô falando. Ele canta muito bem, mas se ele não cantar alguma coisa, pouco adianta a habilidade dele de cantor, porque, enfim, se ele não criar, enfim, o que está em jogo não é um pensamento com relação a ser ator ou cantor, enfim. Ele também é um ótimo ator, inclusive. Então, assim, ele tem dois dons naturais que ele não faz nada dentro disso. Eu não estou dizendo que ele precisa postar no YouTube, eu não estou dizendo que ele precisa se exibir, ele precisa se expor. Ele não precisa disso, mas se ele não criar, é só uma água presa numa barreira. Uma cachoeira morta. Não tem vida. No que poderia ter vida. Não há fluxo, né? Há repressão, de alguma forma, né? Que tipos de processos poderiam ser engendrados após essa criação? Ninguém sabe. E aí podemos puxar um tópico para um próximo vídeo que, enfim, aqui não cabe mais, que é por que é que você precisa, como artista, criar alguma coisa. Você tem esse dever. Por quê? Porque você tem que mudar o mundo, você tem que transformar a realidade. Não, é porque quem quer que tenha qualquer veio artístico, dentro da sua própria excentricidade. E eu falo pra gente excêntrica, não falo pra gente normal, comum, convencional. Porque alguns são excêntricos, são fora da curva, são fora do centro. E alguns são dentro do centro e ótimo. Tem gente falando por eles e eu falo por quem tá fora. Acabou. E assim segue a vida. Quem quer que tenha esse caminho artístico em si mesmo, sabe que logo que você termina algum projeto, bom ou ruim, ou grande ou pequeno, ou rápido ou lento, alguma coisa acontece que isso aumenta essa força criadora. A criatividade se expande, as ideias vêm. Quando eu termino um conto, eu escrevo mais 3. Ou melhor, 3 ideias vêm na minha cabeça. Eu escrevo uma poesia, vem 5 na cabeça. Eu faço um desenho, vem outros 10 que eu posso fazer. Eu concluí Máscaras Sexuais quando eu terminei, um segundo depois, a ideia do Círculos Infinitos veio na minha cabeça. Um próximo livro. Enquanto eu não terminar, talvez, lançar ele completo, a próxima possibilidade está presa ainda. Isso pensando que eu sei um pouquinho do que acontece quando você de fato cria. E isso é um outro amigo também, que eu não sei se ele vai estar vendo, mas ele é muito bom com propaganda, com marketing, mas eu sempre o questiono, né? Você tem que fazer um portfólio, você tem que criar, fazer as coisas. Mais do que pensar sobre elas. Mais do que pensar sobre elas. Então acho que esse é um próximo tempo, um próximo vídeo para, enfim,
Se vai ser o próximo, se vai ser outro, eu não sei, mas com certeza criar é mais importante do que pensar sobre a obra, digamos assim. Bem como aí também, outro tema, você não é obrigado a criar sua obra-prima, seu magnum opus. E inclusive é a melhor coisa que pode acontecer para você é que você não crie a sua magnum opus, sua obra-prima. Porque isso vai acabar com sua criatividade. Vai acabar com sua arte. Não porque você é famoso, mas porque, de algum modo, é você mesmo, né? Quem quer que goste de arte, na criação de arte ou no consumo de arte, sabe que às vezes você como pessoa é menos do que a sua arte. Sua arte parece maior do que você mesmo. Enfim, digressões, devaneios, mais um vídeo. Espero que tenham gostado.